Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula na disciplina de projetos de empreendimentos, projetos de empreendimento. Agora, o projeto de fábrica e layout. Aqui, só para contextualizar, né, a questão do projeto de fábrica e o layout. Aqui tem a questão que a gente está bem acostumado já com essa revolução. Primeira revolução industrial, aí aqui é a produção em massa, e aqui tem os principais estudos para projeto de layout. Aí aqui, nesses principais estudos, a gente divide em cinco grandes grupos, né? Tem um grupo que se baseia na coleta de dados, pré-requisitos, estudo básico, fazer muito detalhado, especificado. Outro grupo já se baseia com as questões mais estratégicas. Terceiro, projeto de necessidade de espaço, projeto de layout. Outro, de instalações, validação e operação do layout projetado, né? Você fica ela instala, avalia e vai avaliando a operação daquele layout e o projeto da edificação, tá? Então, aí são os principais grupos. O primeiro, né, ele é o que tem maior, né, uso, né, que a gente está vendo aqui, que chega a cerca de 50%, e é interessante isso. Aqui as fases, né, da metodologia do projeto de fábrica e layout. São cinco fases, né? Primeira fase de estruturação, depois o projeto de fábrica, projeto de layout, de edificação e da implantação, tá? Que são as fases que nós vamos ver. Aí a primeira, que é primeiro nível de decisão, que é a estruturação. Aí tem a questão do planejamento estratégico, que isso a gente vê bastante também, né, dessas decisões macros que vão influenciar toda a organização, né, lá na frente. Todo o prognóstico da organização, os planos de negócio, objetivo de desempenho, eu vou focar em qual não, meu objetivo é custo, é qualidade, é confiabilidade, o foco na questão do ambiente, então, flexibilidade. Então, aqui você tem que também verificar qual é o objetivo de desempenho daquela organização, os indicadores, né, de desempenhos e a estratégia de produção e de operações. Então, nessa primeira fase da estruturação, vai definir qual é a ideia geral do sistema produtivo, definir qual o contexto será aplicado, executar estudos preliminares de mercado e volume de produção, qual o volume adequado da produção que eu tenho a demanda que tem que entender. Aí, para isso também é necessário saber o mercado, né? A questão do mercado, se tem muitos concorrentes, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto, executar estudos preliminares do produto, materiais, processos de produção. Então, tem alguns casos de produtos que você também, essa parte de protótipo do produto é muito importante. Definir qual a finalidade e objetivos da produção e as bases e princípios que devem ser obedecidos. Então, aqui são todas as questões lá na parte da estruturação, que então, são decisões mais estratégicas, né, que tem vamos ver a parte mais de cima, que vai envolver toda a parte lá de baixo. Aí vem a questão das etapas, né, relacionadas com essa fase. Planejamento estratégico de negócios, objetivo de desempenho, os indicadores de desempenho, estratégia de produção e de operações. É muito importante, por exemplo, você vai definir que seu objetivo de desempenho é custo. Então, nesse caso, quando você tem um objetivo de custo, né, o menor custo, que não significa que é a menor qualidade, né, gente? Isso não é uma coisa que a gente pode fazer essa afirmação, mas enfim, o objetivo de desempenho é o custo. Então, normalmente, quando a organização tem esse objetivo, a produção ela é em massa, em larga escala. Então, isso também, a instalação vai ser, o projeto de fábrica, o layout, né, vai influenciar. Uma produção em massa em linha tem um tipo de layout diferente da produção job shop, né, por lotes. Então, isso influencia diretamente, né? Então, é algo que a gente avalia, né? Na segunda nível, projeto de fábrica, projeto de produtos, definição da capacidade instalada, projeto de processo, seleção de tecnologia, localização da unidade produtiva, né? A gente até falou de localização na aula passada, né? Aí, nesse caso, né, o projeto de sistema de produção,
estudo detalhado do volume de produção, detalhamento de produtos, materiais e processos de produção. A gente já teve uma aula sobre a questão dos materiais, né? Dependendo do material, você não passa, tem processos que não são inviáveis para aquele material. Então, isso também é importante. Determinação da necessidade de compras de máquinas, equipamentos, insumos necessários para fabricar e montar os produtos selecionados. Estudos de análise para definição e localização da unidade exata. Que aí também a gente pode ter estudos quantitativos, né? Quantitativos, métodos quantitativos que vão ajudar essa decisão, tá? Então, são decisões inerentes, importantes, né, nesse processo. E é importante enfatizar também que quando você está nessa fase de estruturação do negócio, é bom contar com a equipe multiárea, né? Tenha várias pessoas de áreas diferentes para que essas questões, por exemplo, questão de máquinas, né? Talvez até essa questão de máquinas, compras, talvez uma pessoa, um engenheiro mecânico que tenha mais informações sobre esse tipo de máquina seria interessante. É, porque tem a questão dos materiais, fornecedores. Então, isso, às vezes, só uma pessoa só, geralmente não é que faz, então, é uma equipe multiárea que fica responsável. Aqui também as etapas, né, no projeto de fábrica, né, projeto dos produtos, porque a primeira etapa é saber quais produtos vocês vão fazer, né? Até, por exemplo, produtos alimentícios, né? A questão do controle, é, questão, por exemplo, de maquiagem, de cabelo, muito, né? Tem todo um processo, tem que ter às vezes tem que ter lavatórios para lavar as mãos, né? Porque você está mexendo com produtos alimentícios, né? Então, também são coisas importantíssimas. Definição da capacidade instalada, projeto de seleção, seleção da tecnologia, localização da unidade produtiva. Aí a questão do layout, né? Aí o planejamento do projeto, projeto informacional, conceitual, detalhado, execução e liberação, né? Aí são as etapas, normalmente, de um projeto de layout, né? Estudos dos fluxos de fabricação e da montagem. Então, antes, às vezes, de você ir lá no projeto de layout e mudar o layout ou dizer que o layout é dessa forma, você tem que imaginar não, você tem que desenhar como vai funcionar os movimentos dentro da linha de produção. E assim poder saber a melhor forma onde vai estar cada máquina, cada equipamento. Então, os processos inerentes na fabricação têm que tem que estar bem estruturados. E aí sim fazer esse mapeamento, esse layout de acordo com esse fluxo natural da produção, né? O ideal seria isso, né? Claro que às vezes a gente percebe que as fábricas se instalam em uma planta já construída e dificulta um pouco, não é mais. Mas de forma ideal, isso tem que ser feito antes. Mas mesmo quando você vai reestruturar aquele layout, você tem que primeiro conhecer os processos, os movimentos dentro do processo para sugerir uma mudança ou o layout em si. Determinação da necessidade de produção, de espaços, atividades auxiliares, projeto de layout departamental, detalhado, e avaliação e otimização do layout. Então, são pontos. É, então, são questões muito importantes, né? Que tem que ser vista na questão dos layouts. Se vocês sentirem a necessidade de buscar aprofundamento nesses conteúdos, sintam-se à vontade, né? Como eu já falei, essa disciplina é como se fosse uma revisão um pouco de tudo, né? Que vocês já viram. E talvez em um projeto ou outro vocês tenham que focar em algum determinado assunto mais do que outro, tá? E isso é ok, porque os tipos de negócio são diversos. Aqui, nas etapas do planejamento de layout, planejamento do projeto, projeto informacional, conceitual, detalhado, execução e liberação. E às vezes até desse projeto de layout seria até interessante se tiver, por exemplo, você está lá na fábrica e você quer ajustar esse layout, mas aí é impraticável mudar e ficar testando, enfim. Faz lá esse desenho
Aí pode fazer ajustes usando simulação computacional e verificar como acontece esse movimento, qual é o melhor, qual que vai possibilitar um menor tempo, né? Menor tempo de produção, menor transporte, né? Desse movimentação, deslocamento dos itens, né? Que o deslocamento ele não agrega, né, valor ao produto. Então, seria uma ferramenta bem útil, né? E aqui o projeto da edificação, né? Aí com certeza aqui a gente vai estar dentro, mas vai precisar de alguém da área de engenharia civil, arquitetura, né? Então tem a questão do projeto arquitetônico, estrutural, projeto das instalações de apoio, construção e edificação. Então, a determinação das características construtivas necessárias para edificação, estudo dos tipos básicos de edificações para os fins industriais, a preparação do projeto básico, dos projetos construtivos de edificação, instalação e a construção da edificação. Então, aí, é, o engenheiro de produção, se fizer parte disso, é uma profissional preponderante para a determinação do que é necessário, né? Sabendo todas aquelas níveis, né, para fazer uma edificação da melhor forma. Ou ajustar a que está lá de acordo com as necessidades atuais. Aí aqui as etapas, projeto estrutural, projeto das instalações de apoio e construção da edificação. E aqui a implementação, né? Instalação de máquinas, instalações de sistemas de movimentação de materiais, testes pré-operacionais, testes da operação. Então, aqui você vai analisar as informações dos produtos e seu processo produtivo, as quais irão orientar a implementação dos diversos setores da unidade, descrever as instalações, as ações e procedimentos da implantação de máquinas, equipamentos da unidade produtiva, descrever as ações e procedimentos para os testes pré-operacionais. Aí as etapas envolvidas, né? Implantação das máquinas, equipamentos, às vezes máquinas que vêm de fora, né? Do país, sistemas de movimentação, às vezes você, ai, são produtos muito grandes que, rapaz, eu vou precisar de uma empilhadeira que não sei o quê. Ou, por exemplo, uma empresa automóvel tem uma esteira, né? Que você pega o carro, né? Vai passando pelos setores. Aí também isso tem que ser muito pensado, né? Testes pré-operacionais das máquinas, equipamentos e a pré-operação da unidade produtiva. E aqui a gente finaliza, né? Então aqui fica só essa visão geral desse projeto aqui. Reforço que, dependendo do caso que vocês estão trabalhando, tem algum desses itens que vocês vão focar mais, né? Às vezes ter a oportunidade de participar de uma instalação grande desde o começo talvez é um pouco raro. Então a gente vai talvez ter que se adequar a uma instalação existente, às novas necessidades. Então, aí uma dessas etapas sejam mais preponderantes, tá bom? Então era isso, gente. Obrigada.